Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou Marcelo Paranhos, coordenador dos cursos da área de Engenharia e Tecnologia da pós-graduação Uninter. E hoje nós temos um tema muito importante, bastante interessante, que envolve e integra diversos setores da sociedade. Nós vamos falar sobre a acessibilidade e as contribuições da engenharia. E hoje, para falar sobre esse tema, nós temos aqui uma ilustre convidada, uma pessoa, uma referência na área de acessibilidade, mobilidade reduzida, né? Professora Leomar Marquezini. Professora, muito obrigado por aceitar esse convite, é uma honra tê-la aqui conosco. A professora que é uma referência no Paraná e também no Brasil nessa área e vai nos ajudar, nos dar um suporte para tratar um pouquinho sobre esse tema, né, que é de muito interesse também da área de engenharia e de desenvolvedores da área de tecnologia. Eu agradeço o convite, Marcelo. Fiquei muito feliz com o seu convite e estou aqui com maior satisfação. Muito obrigado, professora. Nós temos também aqui o professor Gabriel Vergara, ele que é engenheiro mecânico, também mestre na área de engenharia mecânica, desenvolvedor de produtos e também nosso tutor na área acadêmica, né, de pós-graduação nos cursos da área de engenharia e tecnologia. O Gabriel também vai trazer um pouquinho sobre a ótica, né, sobre o ponto de vista do desenvolvedor de tecnologias e de produtos também para acessibilidade. Né? Gabriel, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, agradeço por estar aqui também com a professora Leomar. Obrigado, prazer. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria convidar a professora Leomar para contar um pouquinho para a gente da sua história, professora, como é que começou essa paixão por essa causa da acessibilidade, da mobilidade, né? Do apoio ao serviço e à inclusão, né, de pessoas com deficiência. Sim. Então, desde a minha formação, eu formei no curso de normalista. Eu sou professora normalista. Depois eu fiz psicologia na Faculdade Tuiuti, na época faculdade, e já aí dá para perceber o interesse, né, no trabalho com as diversidades, no estudo das razões, dos porquês, né, do comportamento humano e de tudo que implica na vida das pessoas. Quando foi lá por idos de 1994, eu recebi um convite na época do secretário de Educação, o professor Elias Abraão, de saudosa memória, que foi depois deputado federal. Então, o professor Elias me convidou para fazer parte da equipe dele no DEE, da Secretaria de Educação, Departamento de Educação Especial. Eu entrei lá e com uma missão de criar um atendimento educacional especial para alunos que na época a gente chamava de distúrbios, alunos com distúrbios comportamentais. Eu consegui criar esse atendimento no estado do Paraná e depois fui nomeada como diretora do departamento. Então, eu trabalhei ali durante a gestão do professor Elias Abraão como diretora do Departamento de Educação Especial. Depois disso, eu tive um período em que eu dei aula na FAI, mas sempre ficou em mim aquela sementinha, né, do trabalho com as diversidades, de trabalhar com aquelas pessoas com deficiências que precisavam de um olhar diferenciado na sociedade. E foi aí, então, que eu fui trabalhar na Uninter, no ano de 2005, e nessa época, um dos nossos diretores, o diretor acadêmico da, então, FATEC Internacional, uma das faculdades que compunha a Uninter, me convidou para criar o núcleo de inclusão da Uninter, sabendo que eu já tinha aquela experiência. Então, eu fiz o projeto e implantei o CIANE, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, da Uninter Educacional, do Centro Universitário Internacional Uninter e também da Uninter Educacional, porque eu sou também coordenadora do Comitê de Acessibilidade da Uninter.
E então aí nós criamos o núcleo de inclusão antes mesmo da normativa do MEC, que veio depois exigir que as instituições de nível superior tenham seus núcleos de inclusão. E estamos, então, há 18 anos nesse trabalho. Hoje estamos com mais de 4.000 alunos cadastrados no Ciane, recebendo atendimento educacional especial e atendendo todas as naturezas de deficiência e transtornos, disfunções, toda a diversidade que implica, que compromete o processo de ensino-aprendizagem, precisando de adaptações, o Ciane atende e promove acessibilidade para esses alunos. Muito legal, professora. Eu também gostaria de aproveitar para agradecer a presença aqui também da Tânia Lisboa, né, nossa intérprete de Libras. Então, muito obrigado por ter aceitado participar também do nosso programa, Tânia. Professora, qual é o seu conceito de acessibilidade, né? Hoje nós vamos falar sobre a acessibilidade, né, a segurança no trabalho, a ergonomia, mas assim, especificamente sobre acessibilidade, qual seria o seu conceito e como é possível promover a acessibilidade atitudinal, né? Ou seja, a atitude individual, né, de cada pessoa que vive na sociedade para tornar esse ambiente mais acessível, né? Acessibilidade é tudo, né? É acesso. Acessibilidade é a palavra-chave. Eu lembro que não se usava muito essa expressão acessibilidade há uma década passada. E quando começou a se usar acessibilidade, havia até uma programação dizendo acessibilidade, siga essa palavra, porque é isso aí. Sim. Então, acessibilidade é a possibilidade de acesso a ambientes físicos, serviços, com plena segurança e autonomia por todas as pessoas, inclusive pelas pessoas com deficiência. A diferença está na segurança e autonomia. Não é simplesmente deixar entrar, mas tendo que carregar a pessoa, tendo que fazer a pessoa passar por constrangimentos. Isso não é acessibilidade. Acessibilidade é quando você dá o acesso e a pessoa tem segurança e autonomia. E a acessibilidade atitudinal que você mencionou, Marcelo, é a principal delas, porque sem elas não há motivação para promover as demais dimensões da acessibilidade. Né? Então, acessibilidade atitudinal significa você conseguir que as pessoas sintam-se sensíveis às condições diferentes das pessoas com deficiência. Né? Não são pessoas incapazes absolutamente, mas são pessoas que têm diferenças e essas diferenças precisam de adaptações, de adequações. A gente costuma dizer que se um ambiente não permite, não dá acessibilidade para que uma pessoa com deficiência entre e esteja nele, com segurança e autonomia, quem é deficiente é o ambiente. Exatamente. Né? Então, são ambientes deficientes, porque a deficiência ela está na medida em que a pessoa encontra barreiras para a sua atuação na sociedade. Isso caracteriza a deficiência. A deficiência não é só da pessoa, é uma característica da pessoa, mas que tem limitações, encontra barreiras no ambiente. Então, nós temos que promover a acessibilidade. E a acessibilidade atitudinal é isso que você está fazendo aqui, trazendo esse assunto, né, esse tema para bate-papo, para conversa, para fazer com que as pessoas conheçam, porque para sensibilizar, eu acredito que primeiro a gente tem que informar, né? Informar que deficiências não são incapacidades. E a pessoa, sabendo disso, ela passa a ter um outro olhar para as pessoas com deficiência. Então, é por aí. Hoje a gente já vê que a mídia mostra mais pessoas com deficiência, tem comerciais, isso tudo é muito positivo. Uma cultura de inclusão. Exatamente. Né, professor? Tem até que é responsabilidade de todos. Né, de toda a sociedade. Tem até uma frase que a professora utiliza, que é o inacessível é inaceitável. Isso mesmo, professor Gabriel. É isso mesmo. A gente tem o slogan do Ciane, diz assim, o inacessível é inaceitável.
Porque se um ambiente é inacessível, nós não podemos aceitar. Se um professor dá uma aula inacessível, é inaceitável, né? Se um material didático é inacessível para determinadas pessoas, como para os cegos, isso é inaceitável. Então, é isso mesmo. Obrigada pela lembrança. Professora, como a professora avalia hoje a acessibilidade, tanto no trabalho, no ambiente de lazer e também nas escolas, no ambiente de estudo? Qual desses está mais à frente, né, nessa cultura de inclusão? Qual mais precisa de uma atenção maior? Como é que a professora avalia esses três? Olha, Marcelo, lamentavelmente, nesses três âmbitos, a situação ainda não nem chega perto do desejável, né? Você falou nas escolas. Hoje, com a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, os alunos com deficiência frequentam as escolas regulares, junto com os demais alunos sem deficiência. Porém, essas escolas, a maioria delas, infelizmente, não oferece condições físicas, arquitetônicas, até de mobiliário, para que pessoas com deficiência, alunos com deficiência, frequentem as escolas. Não há rampas, não há banheiros adaptados, as salas de apoio multifuncional geralmente ficam lá num porão, no pior lugar da escola, sabe? Então, são situações assim. No trabalho, os prédios, até agora a gente já evidencia algum interesse em torná-los acessíveis fisicamente, arquitetonicamente, com rampas, com piso tátil, isso já começa a existir com mais frequência. Entretanto, a tecnologia assistiva que é utilizada é que deixa a desejar. Eu escutei uma ocasião uma pessoa que trabalhou numa empresa conhecida que me disse assim, um cego, ele me disse assim, olha, o que eles fazem para a gente de tecnologia assistiva, o que eles nos oferecem, não é tecnologia assistiva, eles fazem umas gambiarras. Gambiarra assistiva. Gambiarra assistiva, que não funciona, porque eles têm que trabalhar no computador, o cego, com o software leitor de tela, e tem que ter adaptações efetivas, eficientes. Então, fazem gambiarras. Então, há essa falta de conhecimento, de preparo nas empresas, nas indústrias, para que as adaptações sejam efetivas. E para isso parece que a maioria esquece de um princípio, que é o princípio básico da inclusão, que é sobre nós, nada sem nós. Então, se você vai criar uma adequação, uma adaptação, fale com a pessoa, fale com as pessoas. O que vocês preferem? O que é melhor para vocês, né? Com certeza. Aí sim, aí você sabe o que elas precisam. Porque as pessoas sem deficiência se acham sempre superiores e que elas são capazes de saber o que é melhor para o cego, o que é melhor para o surdo, o que é melhor para o cadeirante. E isso não é verdade. Não é verdade. Ninguém melhor do que a própria pessoa que vai utilizar um recurso, que vai estar dentro de um ambiente. Eu acho que faltam também cursos, né? A gente estava conversando com o Gabriel até ontem. No Brasil a gente tem, acho que 1 ou 2 cursos de graduação focado em tecnologia assistiva. Exato. Formando engenheiros ou pessoas ligadas à tecnologia. Não só aquele analista de sistema que, como a professora falou, vamos fazer alguma coisa aqui que eu acho que vai ser boa para a pessoa. Que vai dar certo. Que vai dar certo. Mas eu acho que a pessoa teria que estudar 4, 5 anos acessibilidade, as deficiências e daí partir para o desenvolvimento já com essa bagagem, mais a bagagem da tecnologia, do conhecimento de tecnologia. Exatamente. Então, a gente vê nessa pesquisa como tem poucas universidades oferecendo um curso de graduação, algumas opções, né, de curso de pós-graduação, mas a gente vê uma diferença muito grande em relação às iniciativas, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, que tem muito mais universidades e cursos
focados para esse... Então você acha que nos Estados Unidos e Europa esse assunto já, Sim. Nas universidades já está bem mais avançado em termos de formação na graduação? Isso, por enquanto, até conversei com um professor especialista, em que ele comenta que é muito mais natural encontrar nos cursos de engenharia biomédica uma estrutura de linha de pesquisa em que vá se abordar a questão da tecnologia assistiva, ou senão a gente também tem um curso que se chama engenharia de reabilitação, que também existe um estudo em relação a isso, mas veja que a tecnologia assistiva ela ainda é uma área menor, uma linha de pesquisa dentro de uma outra grande área. Então, já fora do Brasil, a gente já vislumbra cursos específicos para isso. Sim, com certeza. E os Estados Unidos, por exemplo, que o Marcelo mencionou, é um exemplo, né? Há muitos anos de respeito às pessoas com deficiência. Nós temos um cadeirante amigo que mora lá na Flórida e ele nos mostrava vídeos de 20, 30 anos atrás, aonde já você via as calçadas perfeitamente transitáveis para a cadeira de rodas, com guias rebaixadas, no lugar para atravessar, sabe? Então, não é hoje que eles estão fazendo, isso já é pensado faz parte de uma e política concretizado. pública, né? Exatamente, é a política pública. E é isso que o Brasil precisa começar a ter. Eu ia perguntar para a professora a respeito das barreiras, né, os principais desafios, mas eu acho que a gente acabou conversando isso já nessa pergunta anterior, quando a professora falou que faltam as tecnologias, né, que ainda tem muita gambiarra, digamos assim, sendo feita. Daria para incluir aí também, professora, os custos aquelas tecnologias que realmente são boas, que são desenvolvidas lá fora, em termos de custo, até a gente conversou agora há pouco, né? Tem equipamentos que custam muito caros, né? E isso é meio que geral, sabe? Se você for na Reatec, em São Paulo, que é o maior evento de tecnologia assistiva do Brasil... Como que é o nome, professor? Reatec, é um evento anual. Para vocês que são engenheiros e desenvolvedores de TI. É um espetáculo. Você chega lá, é um universo de tecnologia assistiva para todas as naturezas de deficiência. A maioria produtos importados e com um alto custo, infelizmente. Então, a promoção da acessibilidade fica comprometida pela inacessibilidade do custo, né? Produtos caríssimos, uma bengala que mostra quando há buracos, quando há barreiras para a pessoa cega andar, custa 30, 20 mil reais, né? Não é todo cego que pode ter uma bengala dessas. Então, existe no exterior coisas maravilhosas, mas com preço muito elevado. E eu acho que o Brasil teria condições de produzir, de fabricar. Sim, né? Eu acho que é uma questão mesmo de decisão dos industriais e das pessoas que entendem sobre o assunto, como os engenheiros, os arquitetos, as pessoas da área de tecnologia, começarem a se propor a isso. Por que o Brasil não pode fabricar os seus produtos? Professora, e a questão de preconceito, estereótipo, ainda é uma barreira, um desafio para essas pessoas naqueles 3 âmbitos lá do trabalho, na escola e no lazer? Preconceitos, estereótipos, ou isso aí já está meio que conseguido? Já melhorou muito, né? Já não é tanto como no passado, que as próprias famílias escondiam as pessoas com deficiência. As famílias tinham vergonha de mostrar um filho com deficiência. Hoje isso, felizmente, mudou. Mas você ainda percebe algum tipo de preconceito, existe com certeza. Por exemplo, um cadeirante, às vezes, é proibido de entrar no Uber porque não querem levar cadeira de rodas. Né? O ônibus não para, porque vê que é um cadeirante. Então, ainda existe. Crianças que vão nos parques ainda são olhadas meio de travessado. E nós precisamos de parques acessíveis. Claro. Né? Nós temos o exemplo do projeto LIA, de brinquedos acessíveis para crianças em cadeiras de roda e tudo, para poderem frequentar os parques, nas praças.
Então, ainda existe, dentro das empresas, ainda existe. A gente sabe que nas empresas, muitas vezes as pessoas com deficiência, os funcionários, não são chamados pelo nome, dizem o PCD do tal setor. Isso é horrível, né? O PCD, a pessoa com deficiência, a sigla. Eu sou totalmente contra o uso desta sigla, desta forma, porque eu penso que siglas são próprias para produtos, não para pessoas, né? E aí a gente sabe de uma empresa em que dizem assim, chama o PCD para tomar café. Chama o PCD, não sabe nem o nome, ele virou só um PCD. Então, isso tudo é preconceito. Isso tudo são pessoas que ainda não desenvolveram uma competência, uma acessibilidade atitudinal. Isso é muito complicado, né? Dificulta muito o trabalho. Conscientização, né? E cultura, novamente, cultura de inclusão, né, professora? Exatamente. Então, uma grande luta agora é contra o capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo... Professora, eu vou fazer desculpe. Nós vamos entrar num intervalinho rapidamente, sim. E daí voltamos falando sobre o capacitismo. Ok. Tá bom? Tá bom, Marcelo. Muito obrigado, professora. Imagino. Um expresso, por favor. Sabe quando a gente tem um sonho, mas acha que nunca vai conseguir realizar? Um expresso, por favor. Até que um dia, ele começa a virar realidade. A Uninter já ajudou a realizar mais de 1 milhão de sonhos e o próximo pode ser o seu. 2 expressos, por favor. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda Bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Olá, estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho sobre capacitismo, né? O conceito que a professora iniciou falando um pouquinho antes do nosso intervalo, né, professora? Como nós estávamos falando sobre barreiras e dificuldades de acessibilidade. Então, o que seria, professora, esse conceito de capacitismo, né? Então, eu acho importante a gente falar em capacitismo quando a gente fala sobre inclusão, porque é um conceito didático, né? Ele mostra bastante o que seja essa questão do preconceito. Então, o capacitismo é aquele pensamento assim, de que uma pessoa com deficiência sempre terá um desempenho inferior ao desempenho de uma pessoa sem deficiência, o que não é uma verdade.
né? Esse é um pensamento capacitista. O que a gente quer é criar empresas, instituições anticapacitistas. Porque, veja, se você tem duas pessoas, uma com deficiência, uma sem deficiência, a que tem deficiência estudou, se preparou, se desenvolveu, se qualificou para determinada função, para o exercício de determinada função, enquanto que a pessoa sem deficiência não fez o mesmo, não estudou, não se qualificou, não se preparou. Então, quem vai ser mais competente? Qual é a chance, né, a probabilidade de competência numa empresa? Claro que é da pessoa com deficiência que se preparou para aquela função. Então, veja, isso quer dizer que o capacitismo não é uma verdade, é um pensamento errôneo, né? Então, o ideal seria que quando uma empresa vai contratar um funcionário, ela oferecesse o cargo, a função, sem dizer se é para a pessoa com deficiência ou sem deficiência. Tanto uns como os outros poderiam se candidatar e o que tiver a melhor capacidade, que vai ter o melhor desempenho, provavelmente, seria o contratado. Muito legal, professora. E assim, acho que em 2015, né, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, a mobilidade reduzida, a Lei número 13.146. Então, existem direitos e deveres, né, também dessas pessoas. Quais seriam esses direitos e deveres da pessoa com mobilidade reduzida? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, que é de 2015, ela traz elencados todos os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, desde o direito à vida, à saúde, à educação, ao trabalho, ao esporte, ao lazer, todas as áreas da vida de uma pessoa estão aí abordadas. E a pessoa com mobilidade reduzida, ela é contemplada pela lei junto com as pessoas com deficiência física e motora. Então, na mobilidade reduzida entram os idosos, as gestantes, lactantes, obesos. Essas pessoas têm maior dificuldade de locomoção pela sua condição física. Então, isso tem que ser respeitado. Elas estão contempladas pela LBI. E o que é mais importante para essas pessoas é a acessibilidade física e arquitetônica. Então, a gente diz assim, o bom seria que tudo fosse igual a Disney, né? Tudo no padrão do desenho universal, tudo acessível para todos, que a pessoa possa subir ou descer, ou usar o elevador, ou usar uma rampa, transitar dentro de um prédio, andar pela rua, atravessar uma rua, usar o transporte público acessível. Que permita que ela faça essa utilização com segurança e autonomia. E isso é o que mais falta, sabe, no Brasil, é a acessibilidade física. A gente vê aí a questão da acessibilidade urbanística, é um verdadeiro terror, né? Veja as calçadas de Curitiba, que nós que andamos temos problemas. Você imagine uma pessoa usuária de bengala, de muletas, um cadeirante, é praticamente impossível transitar nas nossas calçadas. E em questão de deveres também, né, essa lei ela traz também que é necessário respeitar as normas de acessibilidade, né, cuidar dos equipamentos e recursos, tá, tudo incluso na... Sim, legal. Com certeza, nos deveres. A professora acredita que tem uma questão de política pública que precisa entrar para ser mais... Principalmente, né? Principalmente, porque aí dizem assim, mas nós não podemos tornar a cidade acessível de uma hora para outra, mudar toda a cidade. Não, mas veja o exemplo de São Paulo, o exemplo da Avenida Paulista. Criou-se uma rota acessível. Sim. E a Avenida Paulista transformou-se num modelo, num exemplo, calçadas perfeitas, não digo perfeitas, porque às vezes precisam de alguma manutenção que fica a dever, mas são calçadas que possibilitam que uma cadeira de rodas transite
tranquilamente, sem precisar de alguém empurrando, porque não existe impedimentos, né? Não há buracos. Então, esse é o exemplo. E nós tentamos criar uma rota acessível na Uninter, sabe? Que nós faríamos. Muito interessante, que seria a primeira rota acessível de Curitiba. A gente ainda não desprezou esse projeto. Quem sabe a gente faz uma Com parceria certeza, uma com parceria vocês. com a área de tecnologia e engenharia, Primeira né? rota acessível de Curitiba, ligando o centro histórico ao centro de Olha Curitiba, só. passando pela Rua do Rosário, em frente ao Divina, chegando até a Rua 15. Olha só, que maravilha. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Professora, e assim, para aqueles que querem se informar mais sobre esse assunto, né, que estão despertando interesse, engenheiros, desenvolvedores da área de TI, quais são as principais entidades no Brasil, onde a gente pode buscar mais informações sobre as demandas nessa área, né? E como funciona essa rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência? Olha, a questão da saúde... A professora ainda falou da feira também, né? Então existem vários eventos. O Reatec é uma referência, com certeza. Agora, existem revistas especializadas na área, né? Na própria área de engenharia arquitetônica, que trazem muitas informações. E eu acho incrível porque os cursos de engenharia, assim como os cursos de arquitetura, não têm uma disciplina voltada à acessibilidade para pessoas com deficiência. Assim como o direito não tem uma disciplina direito das pessoas com deficiência. Então, depois de formados, os formandos, né, os profissionais, começam então a busca das pós-graduação. Então, parabéns a você por este curso, por essa iniciativa, Marcelo, a você, professor Gabriel, que realmente é uma necessidade gritante. E cada vez mais nós vamos incentivando as pessoas que estão envolvidas na área da inclusão para que isso seja divulgado. As questões da saúde são muito complexas. Permanentemente existem movimentos, principalmente movimentos liderados por familiares de pessoas com deficiência, e como agora, por exemplo, o grande número de pessoas com autismo, né, que nós temos no Brasil e no mundo. Imagine que está sendo mais ou menos calculado, a cada 36 crianças que nascem, uma nasce com transtorno do espectro autista. Como diz a criadora da lei, a Berenice Piana, é praticamente uma epidemia de autismo. E, então, agora está se tratando com mais força as questões dos direitos das pessoas com autismo. Eu assisti à primeira audiência pública do Senado, presidida essa sessão pelo nosso senador Flávio Arnes, a respeito dos direitos dos autistas, do que eles precisam. Né? Então, e isso tudo vai acontecendo. A Secretaria Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo é excelente na questão de informações, de tudo que está acontecendo. Uma referência também. Legal. E à medida que você vai entrando nesse universo, você vai descobrindo os sites, né, os endereços. E é incrível porque logo, logo você está envolvido e cheio de amigos, de ideias, né? Tudo isso. E até uma palavra-chave, acredito que dentro desse discurso da professora vem a ser conscientização, né? Exato. Então, por exemplo, a professora citou eventos como o Reatec, as disciplinas, né? Ou seja, tem projetos de iniciação científica que o aluno deve participar. Maravilha. Então, esse é um dos pontos que a gente vê, assim, por que não tem uma disciplina eletiva, uma disciplina optativa numa grade de curso de engenharia ou até mesmo na do direito, como a professora citou? Sim. Pois é aí que começa, né? O aluno ter mais acesso a essa informação, se envolver com aquele assunto
E, né, se possível, também entrar em projetos de pesquisa, questão de desenvolvimento de produtos. Exato. Então, porque esse conhecimento motiva, né? Exato. É um motivador para aprender mais, para participar mais. Porque até nesse ponto que a gente pode comentar, inclusive, que às vezes faltam profissionais capacitados para desenvolver tecnologias assistivas. Com certeza. Mas porque lá atrás faltou Isso, formação. a oportunidade da pessoa se envolver com esse assunto. Desenvolver mais, talvez cursos de graduação, né? Talvez chegou a hora, já, quer dizer, passou da hora, né? A gente ter cursos que atraiam as Exatamente, pessoas. porque os alunos só vão ver isso na pós-graduação, né? Então, se ele tem uma sementinha plantada lá na graduação, já é um diferencial. Nós teremos especialistas, né, formados e pós-graduados, né, trabalhando com criatividade, com toda essa tecnologia. Nós temos uma abundância de tecnologia hoje, agora com a inteligência artificial cada vez mais, né, alcançando todos os setores da nossa vida. Então, eu acho que tecnologia e ideias, né, não devem faltar aí. A gente espera que não faltem, né, daqui para frente. Professora, falando em ideias e tecnologias, quais são... Poderia citar alguns exemplos de projetos que realmente são referências de sucesso, que chamam a atenção, né, pela criatividade e até mesmo pela sua eficácia, né, no suporte à pessoa com deficiência? Veja, um deles está aqui, né, na nossa tela, a intérprete de Libras. Então, quando a gente introduz a janela para intérprete de Libras, nós estamos disponibilizando um apoio humano, que é dado pelo intérprete de Libras, na utilização de uma tecnologia assistiva, entre aspas, que nesse caso é a Libras, a língua brasileira de sinais. Com isso, os surdos podem assistir o programa e compreender, ter acessibilidade de comunicação e informação a tudo que está sendo dito e comentado aqui. Eu vi um exemplo fantástico, bem recente, a senadora Mara Gabrilli, paulista, que é uma pessoa com tetraplegia devido a um acidente de carro, e ela não mexe absolutamente nenhuma parte do corpo. Eu conheci a Mara Gabrilli aqui em Curitiba, ela citou um documento numa reunião do Ministério que nós estivemos, do Ministério do Trabalho, ela assina com a boca. A assessora coloca a caneta na boca e ela assina com os lábios, com a boca mesmo, prendendo a caneta nos dentes. E eu a vi nos Estados Unidos experimentando um tremendo elemento da tecnologia assistiva, que é um exoesqueleto que chama-se a Atalante ou Atalanta, fabricado pela Van de Craft, francesa. E que coloca a pessoa com deficiência física, no caso paraplégicos ou tetraplégicos, que é o caso dela, em pé e faz caminhar. Tá? Incrível de você ver. Então ela comenta, depois de 20 anos do acidente, que ela corria em maratonas, ela disse, é a primeira vez que eu ando com este recurso. Então esse recurso é espetacular, tanto para reabilitação quanto para utilização. Existem outros modelos de exoesqueleto que são usados por paralíticos até para esportes, para jogar bolas e tudo. Tem vários modelos, vários tipos. Então, mas veja, a questão do custo. Lá ele custa R$900 mil. Então, ela foi até os Estados Unidos para fazer uma análise, um estudo de uma negociação para que esse exoesqueleto seja fabricado no Brasil, aí, logicamente, com um custo muito mais acessível, né? É isso que se espera. Então, eu achei esse exemplo incrível. Muito interessante. Interessante. E o grande exemplo da Avenida Paulista, né? Eu acho aquilo mais. Eu estive em Socorro também. Estância de Socorro é uma cidade em São Paulo, pertinho de Campinas, que é uma cidade totalmente acessível, que tem esportes radicais acessíveis. Eles fazem tirolesa com tetraplégico. Eles têm uma cadeirinha especial. Imagina o que é para um tetraplégico, de repente se vê voando. É ter a sensação, né? Que sensação, né? Então, os hotéis fazenda de lá têm esses esportes radicais acessíveis. Socorro também é um exemplo. E parece que Gramado está indo também nesse caminho.
Legal. E o professor Gabriel, ele faz a tutoria do curso. Nós temos um curso na Uninter de pós-graduação, né, que chama-se Ergonomia, Acessibilidade e Segurança do Trabalho. Então, é um curso que faz integração a esses três pilares, né. O professor Gabriel, ele é o tutor, professor tutor desse curso, né, e, professor, se quiser comentar um pouquinho, como é que essa área, a questão da acessibilidade é vista agora sob a ótica da engenharia, da indústria, né? E como esse curso, que foi inclusive idealizado também pelo professor Gabriel, pode ajudar os alunos a despertar esse interesse por esse tema. Bom, esse curso ele é realmente muito interessante, fazendo uma amarração já com o que a professora Leomar comentou anteriormente, né? Quando a gente fala de indústria, a gente está amarrado pela NR17. Isso. Então, que elas são as diretrizes, né, da ergonomia, para justamente buscar um ambiente acessível. Lá dentro, né, da NR17, você também tem algumas diretrizes focadas para acessibilidade. Então, como a professora comentou anteriormente, tem essa questão do mobiliário, né, em que ele precisa estar adequado, você precisa ter as rampas de acesso, você precisa ter um corrimão, se tiver elevador tem que ser acessível também. Sim. Tem que ter a guia para as pessoas com deficiência visual. Então, é muito interessante. E também tem a questão de como que isso fica na indústria. Né? Na indústria, a gente tinha, anos atrás, ainda existe essa dificuldade em muitos locais. Sim, com certeza. Né? Da mesma maneira como o professor Marcelo tinha trazido na questão das atmosferas do trabalho, do lazer, na indústria, ela também se espelha desse jeito. Lógico, existem empresas que são referências, e a Uninter é uma delas, né, em que temos, por exemplo, profissionais até mesmo identificados pelo crachá, que são específicos para atendimento com o Ciane. Isso, verdade. Então, esse espelho dessas atmosferas que o professor Marcelo trouxe, ele também cai para o cenário da indústria. A gente também tem esse desafio da acessibilidade. Também entra no aspecto que a professora Leomar trouxe, traz o PCD aqui, não é nenhuma questão de nome. Às vezes coloca ele numa atividade, daí entra no aspecto do capacitismo, em que o PCD ele não faz exatamente a mesma atividade que faria. Exatamente. Então ainda tem essas barreiras que vocês haviam apontado anteriormente também. Perfeito. Então, para a gente encerrar nosso programa de hoje, o professor Gabriel pode explicar para a gente qual a carga horária desse curso que a gente tem, né? E quais são os principais pilares ali, os módulos, né, que a gente tem, aborda nesse curso. O curso é de 360 horas, dividido em 3 módulos. Então, a gente tem um módulo voltado para ergonomia e acessibilidade, né, que é o grande carro-chefe do curso. A gente tem um aspecto para trazer sobre desenvolvimento de produto, né? Então, o uso dessa tecnologia assistiva no cenário para ergonomia, e também finaliza o curso com a parte de política e humanização. Né? Humanização. Pois muitas pessoas não entendem direito como que funciona isso, então até quando a gente vê organizações que nem tem o RESNA, que é da América do Norte também, que traz várias iniciativas, aí tem os eventos, como a professora apontou, então realmente a legislação que o professor Marcelo trouxe também. Muito legal. E tem um outro curso, né, professor, que vai ser lançado aí no próximo oferta, que é o curso daí sim de tecnologias assistivas, né? Exatamente. Desenvolvimento para tecnologias assistivas. Aí o professor quiser comentar um pouquinho só sobre as disciplinas, que a gente faz um spoiler aí sobre... O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é o aspecto, então, da criatividade, né, quando vai falar sobre inovação e design thinking, por exemplo. Tem um pouco daquele cenário também que a professora Leomar trouxe, a gente tem que buscar com a pessoa com deficiência o que é que ela precisa. Isso, É um grande ponto. A gente cai num cenário também que precisa da parte da engenharia de produto, né, as técnicas avançadas de produção, então... Um pouco de TI, né? Computação em nuvem, rede sem fio, tecnologia 5G. Então, assim, falando de tecnologia assistiva, não tem como a gente dissociar mais de... Exatamente. Até 5G uma das iniciativas... Inteligência artificial, que agora
é o tema do momento aí, né? Exatamente. Chegou finalmente, né, a inteligência artificial. Então, existe também o curso de, por exemplo, de engenharia biomédica aqui da Uninter também, que também envolve essa questão da tecnologia assistiva. Outros projetos de pesquisa que já tiveram aqui na Uninter também, do professor Charles, por exemplo, que é uma luva de tradutor Libras, de Libras. Então, ele fazia essa leitura e com interface Bluetooth, olha só, passava as informações através do celular. Então, essas questões de acessibilidade, e os alunos traziam esse ponto justamente, mas essa tecnologia ali, ela é complexa. Então, aí tem o berço da graduação que a gente falou, tem o berço da pessoa querer se aprofundar mais nesse assunto, porque a acessibilidade é para todos. É, né? para todos. Com certeza. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado a presença da professora Leomar. Foi um prazer. A gente fica até um pouco nervoso, né? Porque a professora Leomar, a gente sabe que ela é uma referência nessa área. Obrigada, E a gente, né, tem que falar, tem que saber o que falar certinho para não cometer, do lado da engenharia, não cometer, né, uma gafe. Vocês são uns gênios nessa área tão maravilhosa que é a engenharia. Imagina. Diz que a engenharia pode tudo, né? É. Pode também promover inclusão. Principalmente, né, professor? Deve, né, professor? Deve. Obrigado, professor Gabriel, também. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado por estar aqui com a professora Leomar também. Professora. E agradeço a todos que nos assistiram. E para você que é estudante de engenharia, que se formou, ou então em análise de sistemas, é da área de TI, e de repente quer entrar na área de desenvolvimento de tecnologias assistivas, esse tema que é tão importante para todos os setores da sociedade, então entre lá no nosso site, dê uma olhadinha nos nossos cursos, analise a grade, entre em contato conosco pelo e-mail, pelo 0800, porque tenho certeza que você vai gostar do curso e a gente vai ficar à disposição para responder qualquer dúvida que eventualmente venha a surgir. Tá ok? Então, desejo a todos uma ótima semana e muito obrigado.